Olá, mundo! Olá, fãs, ouvintes! Bem-vindas a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre a vida, o mundo e a internet. Eu sou Giovana e esse é o meu take sobre viver uma vida mais devagar. Oi, gente! Como vocês estão? Eu estou bem, muito obrigada para você que perguntou de volta. Cara, terceiro episódio, disse que ia trazer um episódio depois de 15 dias e aqui estou. Pra quem duvidou de mim, eu mesma, veja só, veja onde cheguei. Hoje eu vim aqui falar sobre essa coisa que as pessoas chamam de slow living. Você sabe o que é slow living? Essa graça de viver um estilo de vida um pouco mais desacelerado do que a vida que nós somos todos forçados a viver para produzir cada vez mais na menor quantidade de tempo possível. E o slow living caminha um pouco para o sentido contrário disso. É mais de você viver os processos, de você acordar com calma, comer com calma. E, enfim, tem toda uma romantização sobre essa coisa, né? A gente vê muito na internet, no TikTok. Uma galera que, vive em fazenda, os passarinhos cantando. Tá vendo, gente? É tudo alinhado. Tá tudo alinhado aqui com o tema de hoje. O pior é que são, 6 horas da tarde. Por que esses pássaros estão cantando? Não sei. Eles não deveriam cantar somente de manhã? Ou eles passam o dia inteiro cantando? Tá vendo? Eu tô aqui querendo silenciar os pobres dos passarinhos que estão presos em gaiolas. Isso não tá certo. Enfim, vamos falar um pouco sobre essa coisa de não viver a vida correndo. Esse é particularmente um estilo de vida que eu escolhi pra mim mesma. Eu ainda tenho uma vida muito corrida, mas assim, consideravelmente mais desacelerada do que da maioria das pessoas que eu conheço. E, sinceramente falando, eu acho que essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado pra mim mesma. Não foi uma decisão, super pontual. Foi uma coisa que foi se construindo com o tempo. E queria compartilhar com vocês as minhas perspectivas sobre esse assunto. Para começar a nossa conversa, então, eu queria ler aqui para vocês o conto da lebre e da tartaruga. Na verdade, é uma fábula, né? Não sei qual a diferença entre conto e fábula, mas eu sei que eu vou ler aqui o resumo do Wikipedia. Uma vez no ensino fundamental, uma das minhas professoras disse que a gente não podia pesquisar coisas no Wikipedia e eu nunca mais esqueci, isso ficou grudado na minha cabeça. Mas dessa vez estará sendo do Wikipedia, quem amou. Então vamos lá. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história. Tem duas morais aqui no Wikipedia e aí depois eu vou falar a minha moral. Mais vale um trabalho persistente do que os dotes naturais mal aproveitados. E devagar se vai longe. Que é uma das morais que eu queria trazer aqui para nossa discussão. E também que a persistência, essa é minha, tá? A persistência é mais importante do que a velocidade, que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Eu resolvi trazer essa história da lebre e da tartaruga, porque uns dias atrás eu estava lendo um texto no Substack de uma newsletter que eu gosto bastante, chama Mutual. Eu vou deixar o link do texto na descrição. Toda vez que eu citar alguma coisa, eu vou deixar o link na descrição para quem tiver curiosidade. Enfim, tava lendo esse texto e a Rafa, que é a autora dessa newsletter, tava falando sobre como às vezes ela se sente culpada
por não estar se doando 100% completamente, colocando ali a alma, o sangue e o suor dela para correr atrás dos sonhos. E por escolher viver uma vida um pouco mais calma. Eu me identifico muito com esse sentimento da culpa. Você tá sempre pensando que você poderia estar fazendo mais, só que ativamente escolher continuar fazendo o tanto que você tá fazendo. Isso vai muito na direção oposta do que eu vejo a maioria das pessoas da minha idade fazerem. Eu tenho 24 anos, então basicamente todo mundo que eu conheço tá nessa vibe de querer construir a vida, querer consolidar uma carreira, fazer o máximo de dinheiro que pode fazer, para seja lá qual for o objetivo financeiro delas. Mas eu sou muito crítica a essa coisa do hustle culture, então você tem o seu trabalho, e aí você tem um segundo trabalho, e aí você faz um monte de freela. Todas as horas da sua agenda estão super ocupadas com trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro. Você abre mão dos seus fins de semana, você abre mão de estar com as pessoas que você ama, você abre mão da sua saúde para construir um prédio o mais rápido que você puder. Eu penso muito nisso porque eu não quero isso. Sabe, eu tô satisfeita em colocar um tijolo de cada vez. Eu não sou essas construtoras que estão surgindo agora em São Paulo. Quando eu li esse texto da Rafa, eu automaticamente lembrei dessa história da lebre e da tartaruga. E eu falei, cara, entre ser tartaruga e lebre, eu prefiro ser tartaruga. O texto também me fez lembrar de um episódio do Gostosas Também Choram, também conhecido como meu podcast favorito da minha vida inteira. Se você não escuta, você não é uma gostosa chorona, porque gostosas choronas escutam, gostosas também choram. O nome do episódio é Coisas que eu queria ter ouvido na sua idade, que é basicamente uma coletânea de conselhos que a Lela, que é a apresentadora e criadora do Gostosas Também Choram, tava falando, inspirado no TikTok, ela viu, enfim, gente, vão lá ouvir o episódio. Entre esses muitos conselhos, ela começou a contar uma história de uma vez que ela conheceu um cara numa viagem que ela tava fazendo, e esse cara trabalha com turismo. Alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente, gente, isso é exigir muito da minha memória, da capacidade de armazenamento de informação do meu cérebro. Mas enfim, ela conheceu um cara nessa viagem, ele trabalhava com turismo, provavelmente ele era guia, alguma coisa assim. Chegou num ponto, assim, da conversa que eles estavam falando sobre carreira, sobre pra onde que você quer ir, etc. E esse cara falou que ele estava satisfeito com aonde ele estava, que ele tinha dado muito duro pra chegar ali, mas que ele estava no momento da carreira que ele fazia uma grana legal, conseguia se sustentar, conseguia fazer coisas para além de sobreviver com o dinheiro que ele tinha no trabalho dele, e ainda sobravam ali horas para ele viver, Ele não passava o tempo todo trabalhando. Esse cara, inclusive, falou para eles no caso, a Lela, o marido dela e 2 amigos estavam viajando com eles. Esse cara virou para eles e falou que ele até poderia trabalhar mais, ele poderia ter mais clientes, ele poderia ocupar mais a agenda dele, e isso faria com que ele ganhasse mais dinheiro. Só que ele simplesmente não queria isso. Ele estava bem onde ele estava, e para ele era importante, tá bom, eu preciso fazer dinheiro, mas eu também preciso viver a vida aqui no momento presente. Nesse mesmo episódio, ela fala, nesse mesmo contexto, Ela fala que ela tem uma amiga que é influenciadora, e o conteúdo que ela faz é de moda, e a Lela tem uma marca de roupas, Ela virou pra essa amiga e falou assim, perguntou, tipo, por que você não cria uma marca de roupa? As pessoas vão gostar, as pessoas já acompanham, elas gostam do seu estilo, etc e tal. E essa amiga dela virou pra ela e falou assim, eu não quero ter mais trabalho na vida. Eu não quero acumular mais trabalho. E, gente, no momento que
eu tava ouvindo esse podcast, eu até parei e mandei, assim, 1 milhão de áudios pro meu namorado, porque eu entendo o que essas duas pessoas estão falando. Apesar de, tipo, provavelmente elas já passaram dos 30 anos, né, e já estão aí, já tem uma bagagem de vida considerável. Eu só tenho 24, minha vida tá começando agora, mas eu já tenho muita consciência sobre essa questão de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, principalmente por questão de dinheiro. E, nossa, isso ressoou, assim, demais. Principalmente porque o contexto que ela tava falando era de, tipo, ela se considerar uma pessoa muito ambiciosa e uma pessoa muito realizadora, né? Então, assim, gente, estamos falando de Lela Brandão, né? Não é qualquer pessoa, é Lela Brandão. Ela tem um dos maiores podcasts do Brasil, tem uma marca de roupas, faz conteúdo pra internet, agora ela tá escrevendo um livro. Então, assim, ela não é pouca coisa. É isso, né? Ela é muito ambiciosa, muito realizadora, só que ela tem uma dificuldade de saber o momento de parar. Tanto que ela já contou várias vezes no podcast dela de vezes que ela tava muito cansada, que ela pensou em desistir do podcast porque tava demandando muito dela. E isso é muito triste você chegar nesse lugar, sabe? De, tipo, tá, eu tô aqui correndo atrás dos meus sonhos e virar uma coisa insustentável que tá te custando a vida. Basicamente o que ela fala é que ela admira essas pessoas que sabem esse momento de parar, sabe? Ah, eu quero mais, mas eu também sei os meus limites. Eu sei que eu não sou um robô e que nem tudo é possível o tempo todo. Então, desacelerar, viver a vida com mais calma, justamente para te poupar do desgaste que vem acompanhado da ambição. Isso me faz pensar em pessoas que eu conheço, assim, na minha vida pessoal, que são muito Lela Brandão, né? Elas são muito ambiciosas, elas são muito realizadoras, elas fazem 1 milhão de coisas, tocam um monte de projetos. Isso custa muito delas, né? Eu vejo que essas pessoas, elas estão desgastadas emocionalmente. Eu conheço uma quantidade preocupante de pessoas que estão na mesma faixa etária que eu e já tiveram um burnout. E eu não tô falando, assim, de você se autodiagnosticar com burnout, não. Tô falando de um médico, um psicólogo, um psiquiatra virar pra essas pessoas e falar, olha, você está tendo um burnout. E não é muito legal, gente. Não é tudo, né? Tudo são flores. Tudo é possível. Uhul, let's go. Não é exatamente assim. Eu acho que chega um momento que você precisa parar e pensar, né? Quanto custa você dar 100% de si para um sonho? Para mim, a resposta disso tem muito a ver com custar a gente viver o momento presente. No momento presente é onde está a nossa saúde, é onde está a nossa vida afetiva, é onde estão os nossos hobbies, as nossas satisfações. Eu acho que é muito complicado você se dispor a estar sempre correndo e nunca poder parar para olhar ao seu redor, porque aí lá na frente você vai poder parar. Tipo, você nem sabe se lá na frente você vai estar vivo. Essa parte aqui vai parecer uma sessão de terapia. No caso, eu sou paciente, vocês são os terapeutas ouvindo. Ano passado foi um ano muito difícil para mim. Eu me senti extremamente cansada, arrisco dizer aqui, chutando alto, tá? 95% do tempo no ano passado eu estava me sentindo cansada. O pior de tudo é que tem um bendito de um texto que aparece pra mim toda hora no Pinterest, que é falando, eu não quero ser lembrada como uma mulher cansada. E aí eu fico olhando pra trás e eu vejo que eu era essa mulher cansada o tempo todo. As pessoas vinham falar comigo e falar, tudo bem com você? Pô, não, tô cansada. Ah, como você tá? Tô cansada. E o tempo todo, enquanto eu tava sentindo esse cansaço, eu tava justamente pensando que eu não queria ser essa mulher que tá o tempo todo cansada. A gente fala que tá todo mundo cansado o tempo todo e que a vida é assim mesmo, só que existem tipos diferentes de cansaço e o cansaço
e, consequentemente, o descanso, eles são muito diferentes de pessoas para pessoas, é ótimo. De pessoa para pessoa. Às vezes você consegue tolerar um cansaço físico muito maior do que eu. Mas às vezes eu consigo tolerar um cansaço emocional maior do que você. Tem pessoas que elas conseguem passar horas socializando. Eu não consigo. Eu tenho uma bateria social muito mais limitada e muito mais impaciente do que muitas pessoas que eu conheço. Eu, particularmente, sinto mais cansaço emocional e mental do que cansaço físico. Até porque eu não faço nada que exige muito do meu corpo todos os dias. Talvez alguma coisa que exija muito dos meus olhos, da minha visão, porque eu passo mais de 8 horas por dia olhando para a tela de um computador. Talvez. Mas na maior parte do tempo eu tô cansada de pensar. Os meus pensamentos me cansam, eles me deixam muitas vezes exausta. Eu, às vezes, chego naquele ponto de não conseguir absorver informações. Coisas vão acontecendo e eu não consigo mais gravar no meu cérebro, porque já tem muita coisa. Eu chego nesse lugar do cansaço emocional e mental com muito mais frequência do que outros tipos de cansaço. O ruim disso é que o descanso, ele demanda muito mais do que um descanso físico. Se eu tiver uma semana muito corrida, muito estressante, ficar deitada na cama e dormir não resolve. Principalmente porque eu acho que o meu cansaço, que obviamente é uma consequência do meu estresse, é muito multifatorial. Então, assim, não é um problema específico que tá me deixando estressada, que tá fazendo eu me sentir sobrecarregada. É uma pilha de coisas, sabe? Elas vão se empilhando uma em cima da outra e é problema, assim, pra todos os lados. Chega um momento que até eu começo a criar problema, entendeu? Porque já tô sobrecarregada de problema mesmo. O que é um a mais, um a menos? Essas coisas, elas vão virando, assim, uma bola de neve. Especificamente no ano passado, no começo desse ano, na verdade, no começo desse ano, até tipo assim, gente, um mês atrás. Esse podcast tá sendo gravado no dia 30 de setembro, então eu posso dizer, tipo assim, até um mês atrás, basicamente era assim que eu me sentia. Eu tava uma bola de neve, de estresse, eu não sabia o que fazer com aquela bola de neve, e a qualquer momento eu estava esperando a avalanche, que é assim, um colapso emocional de eu não aguento absolutamente mais nada, tudo está extremamente pesado nas minhas costas. Só que o que eu não percebia era que a avalanche, ela já estava acontecendo, né? Eu não tava esperando ela acontecer. Ela já estava acontecendo. Sabe o que eu tava fazendo? Tava vivendo um dia após o outro com aquela avalanche de coisas tomando conta do meu ser. E tocando a vida, tentando dar conta de tudo que eu tinha que dar conta. Quando você tá numa situação de normalidade, né, querer dar conta de tudo já exige demais. Imagina quando você não tá numa situação de normalidade. Você já tá uma pilha de nervos, e aí você continua naquele estado, como se você pudesse dar conta de tudo. Só que a gente não pode, né, porque a gente tem limitações. E a gente precisa saber reconhecer as limitações que a gente tem. Enfim, gente, eu escrevi aqui umas coisas no meu roteiro que eu achei que ia ser muito oversharing, então não estarei contando. Mas, assim, imagina o que é uma pessoa exausta. Era eu. Pensa no que uma pessoa exausta faria. Ou deixaria de fazer, porque no caso eu tava deixando de fazer coisa, né? Cada vez mais eu deixava de fazer alguma coisa. Então, assim, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia comer direito, eu não conseguia lavar o meu cabelo com frequência, eu tinha dia que escovar o dente, tomar banho, parecia que eu tinha que me arrastar pra dentro do banheiro. Então esse foi o ponto que eu cheguei, assim, de exaustão e sobrecarga. Não foi legal, não foi bonito, foi bem feio. E chegou uma hora que deu, não dava pra continuar daquela forma. Eu falei muito de dinheiro, né, no começo desse episódio, porque essa é uma questão muito grande, assim, pra mim, pessoalmente. Talvez seja pra você que tá ouvindo também. Diferentemente do ano passado, que eu tava trabalhando bastante, tava ganhando bastante dinheiro, né, ganhando mais do que eu ganhava antes, só que eu também tava gastando muito dinheiro, tive muitos gastos imprevistos.
E também falta de responsabilidade financeira. Não vou passar a mão na minha própria cabeça, tá? Mas esse ano eu tô um pouco mais controlada. Então, assim, eu sinto que eu tô ganhando dinheiro e eu tô podendo aproveitar mais esse dinheiro. Só que o que acontece quando você tá exausto e aí aparece uma oportunidade de você se divertir? Eu não consigo me divertir. Algumas pessoas talvez consigam, mas eu não consigo. Isso me faz lembrar de algumas situações que aconteceram nesse ano de 2025, que eu fiquei extremamente triste de perceber que eu não estava conseguindo viver o momento. Me emocionei aqui, gente. 1 minuto de silêncio. Enfim, eram coisas assim que eu tava esperando ali há muitos meses para acontecerem, planos que foram antecipados, no sentido assim, foi uma expectativa que surgiu muito antes dessas coisas se concretizarem, coisas que eu tava assim, super mega animada, e quando chegou o momento eu não consegui aproveitar direito, porque eu tava cansada demais, assim. E uma dessas situações foi o show da Olivia Rodrigo, que era uma meta super mega realizada. Pra quem é fangirl e etc e tal, e acompanha o mundo de fandom e não sei o quê, ou simplesmente pra quem gosta de ir em show, né? Acho que entende isso que eu tô falando, de você ficar super animado pra ir num show de um artista, principalmente se for um artista internacional que não vem com tanta frequência pro Brasil. Era a primeira vez da Olivia Rodrigo no Brasil. Tipo, cara, super manifestei esse show, porque no começo de 2024 eu tava assim, eu vou no show da Olivia Rodrigo, não quero saber se ela nem falou que vai vir pro Brasil, não quero saber se ela não lançou data nem nada, mas eu vou pro show da Olivia Rodrigo, porque ela vai vir pra cá, e eu tenho dito, e eu estarei lá presente. E assim, gente, dito e feito, né, porque ela veio pro Lollapalooza desse ano, 2025, e eu comprei ingresso em setembro de 2024. Então, assim, pra vocês terem noção, foram, tipo, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6, 7 meses esperando o show. No dia, eu trabalhei normalmente. Na verdade, eu comecei a trabalhar mais cedo, antes, né, do meu horário normal, por conta da hora que eu ia sair de casa. E foi mais cedo assim, antes das 7 da manhã, já tava sentada na frente do computador trabalhando. Eu cheguei na estação do autódromo, era tipo assim, 5 da tarde. E eu fiquei das 5 da tarde às 11 da noite de pé. Eu sentei às 11 da noite no chão do autódromo, junto com os meus amigos, porque meu pé tava doendo demais. Se eu não ficasse sentada por 10 minutos, eu não ia conseguir caminhar até a estação e voltar pra casa. Só que assim, durante o show, eu tava pensando que eu tava com sono, tava pensando que eu tava com dor no pé, dor na coluna, tava pensando que a quantidade de coisas que eu ia ter pra fazer no dia seguinte, porque tinha um aniversário pra eu ir, a quantidade de coisas que eu ia ter pra fazer na semana seguinte, eu tinha que me planejar pra viajar pro Rio de Janeiro depois de 2, 3 semanas, a minha semana seguinte ia ser super corrida. Então, basicamente, a Olivia Rodrigo tava cantando lá músicas que entram, invadem a minha alma, e eu não conseguia sentir nenhuma emoção, porque eu tava colapsando mentalmente durante o show. E depois também, né, quando eu fui viajar pro Rio de Janeiro, na semana ali antes da viagem, basicamente eu passei a semana inteira querendo chorar todos os dias e sentindo dor no peito todos os dias. Yay! Quem amou? E era tanta coisa pra fazer, porque eu tinha que me organizar pra deixar as coisas feitas, e aí eu ia viajar, e depois quando eu chegasse de viagem ia estar super corrido, não ia dar tempo de eu fazer nada, e não sei o quê. E a viagem foi cansativa, né? A ida foi muito cansativa, a gente ficou tipo mais de 8 horas no ônibus. A volta foi pior ainda, e no dia seguinte da volta do Rio eu já tinha que trabalhar. Então assim, gente, foi terrível. Terrível. E aí o que aconteceu foi que eu pedi uma semana de férias no meu trabalho, porque não tava dando. E aí quando tiver essa semana de férias, você pensa, Giovana, você finalmente descansou? Não, porque eu passei 3 dias fazendo coisa de casa
E nos outros dias, eu tava na casa do meu namorado, deitada na cama, colapsando mentalmente. Então, assim, descansei, não descansei. E aí, quando eu voltei dessa minha mini férias, tudo que eu conseguia pensar era que ia começar tudo de novo. Que delícia, né? Então, você trabalha, junta dinheiro. E aí, quando você tem a oportunidade de aproveitar o seu dinheiro para viver experiências de vida, o que sobra? Nada. Não sobra nada. Tem uma outra coisa que eu queria falar, que às vezes eu me esforço muito e eu corro contra o tempo, eu travo, assim, uma batalha contra a vida pra fazer certas coisas acontecerem. Quando elas acontecem, eu não sinto nada, sabe? Eu não sinto um sentimento de satisfação, de vitória, nem, assim, um alívio. Eu tava até outro dia falando com meu namorado que quando eu tô numa situação estressante, quando aquela situação ela se resolve, eu não paro de sentir estresse. Continua no meu corpo. Preciso de uma noite inteira pra aquele estresse sair do meu corpo. E isso é muito triste, porque às vezes eu conquisto coisas muito bacanas e eu não sou capaz de celebrar. Porque eu não tenho mais energia dentro de mim pra fazer nada relacionado àquilo. Eu não quero mais pensar naquilo. Eu não quero saber que aquilo aconteceu. E aí eu simplesmente não celebro algumas das minhas vitórias. Por exemplo, no TFG, ó, gente, eu tava até falando com a voz meio chorosa. É por isso, porque gostosas também choram. Mas, enfim. No meu TFG, pra quem não sabe, TFG é o TCC da Faculdade de Arquitetura. Ah, mas por que você não se chama de TCC? Porque eu chamava TFG. Se é TFG, é TFG, amor. Se pra você é TCC, parabéns. Pra mim é TFG. Mas é a mesma coisa. No meu TFG, eu fiz um projeto, assim, impecável, incrível, sensacional, tá bom? Eu acho que eu nunca mais terei a capacidade de fazer uma coisa tão fantástica igual eu fiz no meu TFG, mas já diria Taylor Swift, eu dei o meu sangue, a minha alma e o meu suor naquele TFG. E eu tirei 100. E hoje, olhando pra trás, eu fico muito feliz. Olhando pra trás, eu falo assim, caraca, que saudade de fazer meu TFG, que saudade de projetar, de pesquisar, de escrever, porque o processo foi gostoso. Só que quando eu tava vivendo, o processo era horrível. Eu apresentei, eu tirei 100 nos 2 semestres do TFG, né? Na minha faculdade era de 0 a 100, então eu tirei 100, nota máxima. A minha mãe perguntou se eu queria sair pra comer, fazer alguma coisa pra celebrar, e eu disse que não. Eu não queria, porque justamente no momento eu não conseguia enxergar aquilo como uma vitória, como uma conquista, porque tudo que eu conseguia pensar era... Eu nem conseguia pensar. Agora eu tô pensando aqui que eu conseguia pensar. Eu acho que eu nem conseguia pensar em nada. Eu não conseguia pensar em nada. Porque aquela quantidade absurda de adrenalina, cortisol e seja lá qual outro hormônio que estiver relacionado ao estresse, ainda tava ali no meu corpo. E nossa, como isso é triste. Qual que é a conclusão disso? É que eu travo uma batalha contra a vida, né? Entro ali numa maratona contra a vida. Afinal, não estou competindo com ninguém, não estou correndo contra ninguém, estou correndo sozinha. E no final, eu não consigo nem sentir felicidade. Porque eu tô fazendo, tô fazendo aqui, tô ralando, tô não sei o que, tô isso, tô aquilo. Porque aí lá na frente eu vou ser feliz. Aí quando chega lá na frente eu não tô feliz. E olha só, o que adiantou? Né? Adiei a minha felicidade e ela não chegou. Quem diria? Putz! Quem poderia imaginar, não é mesmo? E é por essas e outras que eu fico me perguntando se viver assim, viver correndo contra o tempo, vale tanto a pena. Se essa história que contaram pra gente realmente faz algum sentido. Nossa, agora eu vou hablar muito, tá bom? Porque eu trouxe aqui bibliografia. Bom, uma das premissas do livro A Sociedade do Cansaço, que eu não terminei de ler ainda, porque é um livro muito denso, mas ali no começo do livro já dá pra você ter uma noção do que o livro fala, né? Uma das premissas é que o mal do nosso tempo, todo século tem um mal, certo? E aí o mal do nosso século é a positividade.
É o mito de que tudo é possível e que todo mundo pode tudo. Basta você querer. Basta você se esforçar bastante. Só que a verdade verdadeira que ninguém quer te contar, mas que todo mundo sabe secretamente, é que querer não basta. A gente vive numa sociedade muito desigual e as pessoas não começam do mesmo lugar. Algumas pessoas começam com uma vantagem discrepante e outras pessoas começam com uma desvantagem de dar dó. É só você se esforçar que você vai ser um bilionário. Continua acreditando, continua botando fé. Quem sabe? Tem sempre umas exceções, né? Que aí, não, mas o fulano, o fulano. A cada 1 milhão de pessoas tem um fulano. Uau, essa regra tá valendo mesmo. Tô vendo. E, obviamente, né? Quem tem mais recurso vai conquistar as coisas muito mais rápido do que as outras pessoas. E eu acho muito triste quando eu entro no TikTok e tem alguém que fala, tipo assim, comprei a minha primeira casa antes dos 25 anos. E aí tem várias pessoas falando que, tipo, elas não conseguem comprar uma calça jeans. E assim, é muito fácil você ir no TikTok falar, comprei uma casa antes dos 25 anos. E não falar como que você conseguiu comprar aquela casa. Não que ninguém consiga comprar uma casa antes dos 25 anos com o dinheiro do próprio trabalho, do próprio suor. Mas assim, é muito mais fácil você fazer isso quando você tem apoio, mesmo que não seja diretamente, né, indiretamente. Talvez você tenha algum apoio que muitas pessoas não têm. Terei que dar aqui a cartada do é tudo culpa do capitalismo, porque é muito conveniente nesse sistema que a gente vive, né, que é primeiramente extremamente focado na produção para gerar capital, que você acredite sim que para as coisas acontecerem na sua vida, tudo depende de você, né? Isso volta muito ali para o individual. Então, se o indivíduo não consegue, é porque o indivíduo é incapaz e não porque o contexto social que esse indivíduo está inserido não possibilita ou dificulta que esse indivíduo conquiste algumas coisas na vida. Só que é muito conveniente, né, para você acreditar que você não consegue e a culpa é sua. O individualismo precisa existir dentro do sistema capitalista para o sistema capitalista prosperar, para que sempre exista um explorador e um explorado. Às vezes você tá aí acreditando nessa conversa de que é só você querer, é só você ralar muito, é só você dar a sua alma que você vai conseguir conquistar o mundo à toa. Sinto muito, mas talvez você esteja fazendo isso tudo à toa. E às vezes você precisa de um choque de realidade e de um pouco mais de consciência de classe. Outra coisa que funciona muito dentro desse sistema que a gente vive é essa coisa da ambição infinita, né? Então você sempre quer mais. Você sempre quer uma casa maior. Você sempre quer um carro novo, um telefone novo, um guarda-roupa novo. Sabe, aquilo que você tem nunca é suficiente. Você sempre precisa da novidade do momento. E isso é pra gente continuar consumindo, né? Você continua. Porque assim, gente, eu, por exemplo, eu não vejo qual que é o sentido de uma pessoa ter um monte de mansão. Não, mas eu quero ter uma casa em cada país. Isso é necessário? Eu não acho necessário. Eu não acho nem necessário você ter uma mansão. Tem muito milionário por aí que tem uma mansão com não sei quantos quartos e, tipo, mora ele e mais 3 pessoas. Isso é necessário? Às vezes a gente precisa parar pra refletir que não é, certo? Tudo isso pra dizer que nós somos condicionados a viver dessa forma, a viver querendo alcançar cada vez mais coisas. E eu não tô falando que você tem que ser... Como que se diz? Me faltou a palavra. Eu não tô falando que você tem que viver num comodismo, mas assim, que às vezes a gente precisa parar pra pensar se essa pressa a gente vive porque a gente quer ou porque nós somos ensinados a viver dessa forma. Porque todo mundo ao nosso redor tá vivendo dessa forma também. Então assim, você tá sempre correndo contra o tempo
para conquistar mais coisas, que necessariamente significa comprar cada vez mais coisas. E voltando no que o escritor de A Sociedade do Cansaço, que eu esqueci o nome agora, fala sobre essa questão da positividade, é justamente isso. Ela adoece quando ela faz você acreditar que tudo é possível, porque isso te cega das suas próprias limitações. E nós somos seres humanos, nós não somos computadores, nós não somos robôs, nós não somos inteligências artificiais, até a memória das inteligências artificiais é limitada, né? Pelo menos do ChatGPT. Nós temos limitações físicas, limitações mentais, limitações emocionais. Quando a gente não respeita essas limitações, a conta chega. E pra quê? Porque pra você ficar sobrevivendo a trancos e barrancos, desrespeitando os seus limites, pra talvez um dia, quem sabe, você chegar em algum lugar. Mas você nem tem garantia que você vai chegar lá, é uma aposta. É chance, é sorte. Talvez você chegue, mas será que você vai chegar mesmo? E quando você chegar lá, será que você vai estar em condições de aproveitar aquilo que você batalhou tanto pra ter? Esse episódio vai ficar um pouco longo, né? Eu percebi aqui que já tem 47 minutos que eu tô falando. Pra você deve ter um pouco menos, porque eu, obviamente, editei a gravação. Enfim, gente, vai ser um episódio longo. O que eu posso fazer? O meu hobby, meu maior hobby, e que também é um dos meus maiores traços de personalidade, é falar. Todas essas coisas me fazem pensar se eu quero isso pra minha vida, se eu quero viver assim uma vida de correria super romantizada em filmes dos anos 2000, como se eu fosse uma publicitária em Nova York. E a resposta é não. Eu escolho hoje não correr contra o tempo e aproveitar o tempo enquanto ele acontece. Aproveitar os processos. Eu escolho ter uma manhã tranquila, que eu posso comer em paz, que eu posso caminhar com meu cachorro, que eu posso tomar um banho quente sem contar os minutos, do que acordar, comer correndo e já sentar na cadeira para começar a trabalhar e fazer o máximo de coisas que eu puder por o maior tempo possível para poder fazer mais e mais e mais e mais e mais dinheiro. Eu poderia estar vivendo assim, eu só não quero. Porque pra mim não vale a pena. Eu escolho não encher a minha agenda de coisas, então muitas vezes quando eu vou desabafar com as pessoas, elas me viram assim e falam: por que você não faz mais freelas? E eu fico: você prestou atenção em alguma das coisas que eu falei? Você tá prestando atenção? É brincadeira, né, gente? Mas, assim, eu prefiro não encher a minha agenda de trabalho pra poder sobrar tempo pra eu respirar, pra eu viver, pra eu sentir o gosto de uma comida, pra eu poder tomar um copo de chá e pra eu poder fazer isso aqui, fazer meu podcast, escrever minha newsletter e usar minha criatividade pra alguma coisa que importa, sabe? Nem a vida não é só trabalho. E tá tudo bem pra mim se eu demorar um pouco mais de tempo pra conquistar algumas coisas. Porque assim, se eu, digamos que eu com certeza, né, vá chegar nesse lugar que eu quero chegar. Se eu correr contra o tempo, eu vou chegar nesse lugar, mas eu vou chegar lá desgastada, exausta, sobrecarregada e não vou conseguir aproveitar nada. Se eu der um passo de cada vez, eu vou chegar no mesmo lugar. E eu vou chegar num estado emocional muito melhor e que eu vou poder aproveitar aquilo que eu tenho. Então, assim, por que eu escolheria ser lebre? Se, sendo tartaruga, eu também vou chegar na linha de chegada. É muito isso. Acho que a gente tá o tempo todo correndo contra a vida, correndo contra nós mesmos, porque estamos correndo sozinhos, e a gente não considera os danos de longo prazo. Porque você já parou para pesquisar quanto tempo leva para superar um burnout? Muita gente não pesquisa. Muita gente nem sabe o que é um burnout. Muita gente acha que nunca vai passar por um burnout. E passa. E assim, os danos de um burnout, eles levam muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina para se recuperar. A gente não tá falando de um cortezinho na pele que você coloca um band-aid, cicatrizou, passa o mertiolate e pronto. A gente tá falando de um dano emocional, de um dano psicológico,
de uma coisa que pode mexer com todo o seu sistema nervoso e afetar todo o funcionamento do seu corpo. Talvez você precise considerar os danos que a sua correria pode estar te guardando aí para o futuro. Eu falei aí no começo do episódio, né, que eu não sou uma dessas construtoras que estão agora em São Paulo, que se você não é daqui, vou te contextualizar. Estão construindo prédios numa velocidade absurda nessa cidade. Assim, numa velocidade que é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Só que o que poucas pessoas contam é o que essa velocidade está afetando na qualidade dos prédios que estão sendo construídos. Por exemplo, a minha mãe mora num prédio que foi construído relativamente rápido. E assim, gente, é terrível. A pessoa, ela boceja no apartamento do lado, você consegue ouvir. Você dá um passo no apartamento de cima e embaixo, conseguem ouvir. Adiantou o quê? Construir super mega rápido. Abrir mão da qualidade é questionável, é no mínimo questionável. E aí é mais ou menos um paralelo com a vida, né? Você tá fazendo aí tudo tão rápido, mas do que você tá abrindo mão? Às vezes você tá abrindo mão de qualidade de vida, que é basicamente tudo que eu falei aqui nesse episódio. E você só vai perceber quando estiver pronto. Você vai perceber que você não tem qualidade de vida. Você pode ter dinheiro, mas você não tem qualidade de vida. Então eu te pergunto, vale a pena? Pense nisso. A lição de moral desse episódio é: de grão em grão, a galinha enche o papo, mas galinha gulosa se engasga. Durma com essa. Para finalizar esse episódio, eu gostaria de fazer uma autocitação, porque eu também preciso vender meu peixe, né? Eu também tô na feira, gente. É um trecho de um dos textos da minha newsletter. Esse texto chama FOMO, o monstro debaixo da minha cama, FOMO de Fear of Missing Out. E tá disponível lá em omeutake.substack.com, você se quer ver. Ele é assim. Queria terminar esse texto com uma grande conclusão. Uma lição de vida. Alguma coisa para carregar para o futuro e para agregar na vida de alguém. O mais engraçado é que estou escrevendo este parágrafo 10 dias depois de quando escrevi os outros acima. Não finalizo as coisas. Tenho uma dificuldade absurda no fim. Será que também tenho medo do fim? Acho que não. Acho que tenho mais medo dos processos, dos tempos do meio. Acho que encontrei uma lição para compartilhar. A gente precisa aprender a aceitar o tempo das coisas. Queria olhar para o tempo das coisas e enxergar a possibilidade. Não é como se eu fosse morrer amanhã. Espero que não. E não pudesse ler todos os livros que quero ler e conhecer todos os lugares que quero conhecer e fazer todas as receitas que salvei no Pinterest. Não é como se não houvesse tempo para a vida acontecer em todas as suas formas maravilhosas e assustadoras. Na verdade, há tempo até demais. E tempo mais que o suficiente. A armadilha da falta de tempo e a ânsia de viver devem ser os maus do nosso tempo. Será que quando a vida não acontecia, em parte, dentro de uma tela de vidro, as pessoas também ansiavam tanto viver ou apenas viviam? Enfim, há tempo e houve tempo também. Acho que esse texto é uma carta para todas as coisas que não fiz porque estava presa no paradoxo da escolha. Ainda não fiz, mas farei, porque ainda há tempo. Ainda há muitos momentos para tirar foto, mandar revelar e colar na minha parede. E muitos shows para ir, e muitos beijos para dar. Muitas batalhas, não duvido, mas também muitas celebrações. No fim, o medo de estar por fora da vida é o mesmo medo de não ter tempo para viver a vida. E como cantava Renatinho, temos todo o tempo do mundo. Como esse episódio ficou bem extenso, não teremos bloguinho. Bloguinho. Mas, no próximo, quem sabe? Eu acho que quando ficar assim muito grande, muito denso de coisas, eu não vou fazer bloguinho, infelizmente. Mas, enfim, gente, é isso. Todos esses são meus pensamentos sobre slow living. E me diga aí, você que tá ouvindo do lado daí, quer ser lebre ou quer ser tartaruga? Eu espero que eu tenha te convencido a ser tartaruga. Venha junto comigo para viver uma vida mais desacelerada.
Se você gostou desse episódio e ainda não é, como que fala? Inscrito? É seguidor? Eu não sei. Enfim, siga o podcast aqui no Spotify. Se inscreva no podcast no Spotify. Não sei, mas vai lá, aperta o botãozinho para adicionar o meu podcast na sua lista de podcasts do Spotify e avalia também com 5 estrelas. Se for para dar menos notas, não dê. Não dê. Mentira, 4 estrelas eu aceito, é tolerável. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @gvnprcn. No caso, você só vai conseguir me seguir no TikTok e no Substack. Me siga lá no Substack e se inscreva na minha newsletter, o meutake.substack.com. E também na newsletter do bloguinho.substack.com. Eu sou Giovana, esse foi o meu take sobre viver uma vida mais desacelerada e a gente se escuta no próximo episódio. Um beijo e tchau!